inimigo. A gente se engana quando luta contra irmãos e irmãs que falam uma coisa, que faz outra. Esses não são nossos inimigos. O verdadeiro inimigo se chama Satanás. E ele é muito experiente, ele tem muitos séculos de experiência em como criar casos, como criar dificuldades. E o alvo dele é tudo que envolve o nome de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele é o inimigo do povo de Deus, portanto, ele é o nosso inimigo. Ele tem prazer em criar casos, dificuldades para nós. E essa batalha, ela se estende de geração em geração. Nós somos perseguidos, injuriados, nós somos incompreendidos e muitas coisas sucedem na nossa caminhada cristã, na nossa fé, nessa jornada de fé que nós temos. Mas isso não acontece só conosco, com homens de Deus muito mais bem preparados, mais santificados do que nós, também sofreram estas perseguições. Na história da igreja a gente vê muitos homens que lutaram e muitos foram até lutas, até a morte. E a gente vê no capítulo 16 do livro de Atos, quase que seria uma boa novela, com vários capítulos distintos uns dos outros, mostrando esta grande batalha que envolve a ação satânica e a ação divina, a ação de Deus. E uma coisa é certa, sempre, inevitavelmente, no fim vence a justiça, no fim vence o que está do lado do Senhor Jesus. Então, quero dizer para vocês, a luta pode ser grande, muito grande, mas eu convido vocês a levantar a mão direita. Levantou a mão direita? Fica com ela aberta, agora fecha assim. Isto, você pegou a taça da vitória. É um gesto de luta, mas vitória. Porque nós não temos como não lutar, porque ela vem. Não precisa nem orar para vir luta. Ela vem. Mas nós precisamos orar para Deus nos dar força para vencer a cada batalha. Aqui no livro de Atos, no capítulo 16, como eu disse, parece que tem capítulos bem definidos. O primeiro deles começa aqui vamos dizer, no versículo 13 do capítulo 16, que diz assim: no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Bom, aqui é o primeiro capítulo. A introdução vem antes, né? Que eu não li. Mas aqui é o primeiro capítulo dessa novela empolgante, que mostra a luta terrível que se trava entre as forças do diabo, mas também aqueles que estão firmes no Senhor. O que acontece? Paulo, Silas e Timóteo, e também Lucas estava presente, eles estão entrando no território da Europa, primeira vez que chega na Europa o Evangelho. Aí eles vão para uma certa cidade, e aqui diz o texto que no sábado, né, que era o dia que os judeus se reuniam, e Paulo sempre ia primeiro na sinagoga dos judeus. Mas nessa cidade não tinha sinagoga. Então não tinha sinagoga, eles foram, diz aqui, para a beira do rio, esperando encontrar um lugar de oração. Onde não tinha sinagoga, os judeus costumavam ir para o anfiteatro. A gente que viaja para Israel vê muito desses anfiteatros, que é um lugar aberto, parece um meio círculo, onde facilitava a emissão de sons. E eles se reuniam ali. E Paulo foi esperando encontrar, e de fato encontrou. Enquanto eles estavam ali, diz aqui que eles se sentaram e
começaram a conversar com as mulheres que haviam se reunido. A gente aqui tem que imaginar a coisa, não é? Paulo, com os seus amigos, entraram naquele anfiteatro, sentaram ali, começaram a conversar e chegaram algumas mulheres, ouviram, se interessaram e começaram a bater papo também. E naquela, não era uma conversa sobre negócio, sobre esporte, sobre moda. Não, eles começaram a falar do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma delas, em particular, se interessou muito pelo assunto. E como ela era temente a Deus, ela já possuía um coração que estava predisposto a ouvir as coisas sobre Deus, o Senhor concedeu a ela a capacidade de crer, de confiar em Deus. E a Bíblia, que não é um livro que fica falando assim, esticando o assunto, mas ela é objetiva, diz que o Senhor abriu seu coração e ela foi batizada. E juntamente com ela os da sua casa. Isso nos leva a entender que ela era casada, tinha filhos e todos foram batizados. Então, estava dando resultado o trabalho de Paulo e dos seus companheiros. Naquela cidade, uma mulher que vendia tecidos de púrpura, que aliás, naquela ocasião, as mulheres eram famosas ali por colher umas conchas e tirava dali um material que elas faziam coisas lindas e vendiam, viviam disto. E essa mulher convidou Paulo e os outros para ficar na casa dela. E eles foram convencidos, eles foram assim, persuadidos que deviam ficar lá. E ficaram vários dias ali. E ali a gente pode entender que foi salva uma família inteira. Ela e todos da sua casa foram batizados. O Evangelho estava sendo pregado e o Evangelho estava progredindo. Muito bem. Aí um pouquinho para frente, hoje vocês vão ouvir bastante leitura bíblica. Aí depois, diz que certo dia, indo nós para o lugar de oração, agora já sabia que tinha um lugar ali, não é? Voltaram para o mesmo lugar, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Segundo capítulo. Paulo está indo para a reunião de oração, para o lugar onde ele falava do Evangelho e eles oravam. E neste caminho, por muitos dias, esta escrava, que dava lucro para os seus senhores, porque ela predizia o futuro, e eles ganhavam muito dinheiro com isso. Esta mulher ia atrás deles gritando que eles eram homens de Deus, servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. O que ela estava falando não era errado, ela estava falando uma verdade, mas o que estava atrás dessa verdade era um engano, porque o que ela queria, o que o espírito do demônio queria parecer fazer, é que eles faziam isto pelo espírito de adivinhação que ela possuía, que seria uma obra do diabo e não de Deus. E Paulo discerniu isso, mas durante um tempo, mesmo discernindo, ele não fez nada. O que mostra que às vezes há um tempo em que a gente tem que esperar, tem que dar um tempo para o tempo, como diz, para ver o que está acontecendo. Até que chegou um dia que o pavio do Paulo explodiu, né? A gente sabe pela biografia dele, pelas coisas dele, que Paulo era pavio curto, né? Ele não costumava ficar levando muita coisa para casa, não, ele dava logo. Mas aqui a Bíblia diz que por muitos dias essa mulher ficava seguindo a eles e dizendo isto em alta voz. Todo mundo ouvia. Aí chegou este dia e Paulo voltou-se e disse:
Agora vejam bem, Paulo não disse para ela, Paulo falou com o espírito de adivinhação, espírito satânico que estava nela. Em nome de Jesus eu ordeno, saia dela. E isto, gente, é uma grande lição para nós. Como eu disse no começo, os nossos inimigos não são as pessoas realmente, são os espíritos que estão nelas. Então Paulo não falou para ela, ô filha do demônio, falou com o próprio demônio, sai dela. E aí tudo se resolveu, ela foi libertada, ela alcançou libertação. Vocês imaginaram que cena foi essa quando pessoas são libertadas assim de espíritos demoníacos? A libertação geralmente não acontece assim, que a pessoa está, e de repente fica boa assim. Não, o demônio estrebucha, o demônio não quer sair, o demônio às vezes joga a pessoa no chão, a pessoa vomita, a pessoa baba, é uma tragédia aquilo ali. Mas depois daquilo vem a paz, vem a alegria, porque vem a libertação. E os donos dela, que ganhavam dinheiro com as adivinhações dela, perceberam que aquele espírito de adivinhação estava fora e que eles não iam mais ganhar dinheiro. Mas o lado da avidez, da ganância, predominou. Em vez deles ficarem alegres, felizes, que aquela mulher foi libertada de um espírito maligno, não, eles tomaram uma ação dirigida por Satanás. Uma ação para calar os servos de Deus. Para, vamos dizer, entre aspas, castigar os servos de Deus. O que eles fizeram? Imediatamente, apanharam Paulo e os que estavam com ele e levaram para os magistrados, para aqueles que legislavam ali, e disseram: estes, sendo judeus, estão perturbando a nossa cidade. E aqueles homens que seguiam as ordens de Roma, prenderam Paulo, Silas, deram varadas neles. Porque vejam bem, a gente tem que entender uma coisa: o judeu castigava com chicote. Quando o judeu ia punir alguém, era com chicotadas. E não excedia 39. Não podia chegar a 40 chicotadas. O máximo permitido pela lei eram 39. Mas os romanos não seguiam essa lei. Eles podiam dar quantas varadas quisessem. E não se sabe quantas varadas Paulo e Silas receberam. O que a gente pode imaginar é que foram muitas. Que as costas deles estavam todas machucadas. Eles foram humilhados, eles foram diminuídos, foram levados para uma prisão. Satanás atacou os apóstolos. Satanás, vamos dizer, se vingou. Eles libertaram aquela mulher, mas agora, Satanás estava dizendo, mas agora eles é que vão sofrer. E eles foram levados para uma prisão. Naquela prisão eles foram colocados, amarrados num toco que ficava ali naquela masmorra. E ali naquela masmorra, aquele toco tinha um buraco onde enfiavam correntes, e a outra parte da corrente ficava no tornozelo deles. Então eles não podiam sair, eles estavam presos naquela cela, mas também presos naquele toco, para não poder fugir de jeito nenhum. Então ali a gente vê esse segundo capítulo, ou terceiro capítulo, né? O primeiro é evangelizando Lídia, o segundo é expulsando aquele demônio, e agora o terceiro é eles indo para a prisão. E aí tem uma lição para nós. Nem sempre coisa ruim acontece para nós porque nós pecamos ou porque nós erramos. Muitas e muitas vezes nós pagamos o preço de estarmos fazendo aquilo que é certo em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes pessoas falam, pessoas que não conhecem a Deus, falam coisas e vêm que machucam, que ofendem, que nós ficamos também diminuídos. Mas se você está firme no Senhor, não lamente, não chore, não maldiga. Bendiga, levante as mãos e diga: sofro por amor a Jesus. Meu Jesus sofreu por mim e agora chegou a minha vez de sofrer por Ele. Você pode pensar: se isso está acontecendo comigo, é porque eu estou servindo a meu Deus. Amém?
Então não aceite culpa por qualquer coisa. Veja primeiro, examine, sonda o teu coração e veja por que aquilo está acontecendo. Agora estão na cadeia. O que o diabo não pensou foi o seguinte: ele mexeu com o Todo-Poderoso. Ele mexeu com os servos de Jesus Cristo. Ele mexeu com a menina dos olhos de Deus. Ele mexeu com aqueles que Deus diz: esses são meus filhos e filhas. E Deus, o próprio Deus, é quem luta por nós. Qualquer coisa de ruim que aconteça, ponha nas mãos de Deus e descanse. Porque o que tiver que ser feito é Ele quem vai fazer. E aí ali estavam aqueles apóstolos presos naquela prisão, sofrendo, com dor. Estava doendo, gente. Não brinca não, muitas varadas nas costas, toda aquela humilhação que eles passaram. De repente, quando é quase meia-noite, Deus manda um terremoto. E mexer com Deus, gente. Ele responde. As forças da natureza começam a se mover. E aí vem um terremoto. Chacoalhou tudo aquilo lá. Todo mundo ficou no escuro. Os apóstolos de repente estavam livres. O toco de algum jeito caiu fora, a corrente se soltou e ali estavam eles livres. O Deus que luta por nós faz tudo completo. Ele faz tudo perfeito. Sabe aquelas coisas que a gente não tem como resolver, como fazer? Espera em Deus, que no momento certo Ele faz acontecer. E aconteceu. Eles ficaram livres. E o carcereiro, aquele que estava encarregado de tomar conta deles, quando viu aquilo, que os presos ficaram soltos, que houve aquele terremoto, ele sabia de uma coisa: ele estava condenado à morte. Porque pelas leis romanas, quando um preso escapava, o carcereiro era morto, porque ele era o responsável. Então o carcereiro pensou: em vez de morrer na mão dos romanos, eu prefiro me matar, sofro menos. E quando ele estava pensando nisso, por alguma razão, acho que uma revelação que o Senhor deu para Paulo, Paulo falou para ele: não faz isso não. Faz isso não. Então, todos nós estamos aqui, ó. Ninguém fugiu. Imaginou? Um monte de preso e ninguém fugir. Tem que ser Deus trabalhando, não é? Ninguém fugiu. Estamos todos aqui. O que eu tenho que fazer para me salvar? Ele estava pensando em salvar lá dos romanos, não é? Mas Paulo respondeu diferente, falou: creia no Senhor Jesus Cristo e vai ser salvo, não só você, mas toda a sua família. Então é um tipo de fé que é tão grande que passa para a família. Lídia creu e a família inteira foi batizada. Agora este homem na prisão faz essa pergunta e Paulo responde: creia no Senhor Jesus Cristo. Agora vejam bem, hein? A mensagem foi curta, foi rápida e eficaz. Creia em... Então, quem salva, quem liberta, quem dá cura é Jesus Cristo. Não se iludam, igreja, não se iludam com placas de denominação e com fama de pastores. O único que é capaz de trazer salvação, de trazer libertação, de trazer cura para o corpo e para a alma, ele tem nome, o nome dele é Jesus Cristo. Ele é filho de José, o carpinteiro lá de Nazaré. E digo mais, quando isso for anunciado, tem que dar o nome dele. Porque quando fala simplesmente Senhor, já houve casos de gente falar em Senhor, mas o Senhor dele era Satanás. Satanismo no meio. Tem que identificar de quem nós somos. Somos de Jesus Cristo, aquele que nasceu lá em Belém. Para identificar de quem nós somos. Então, Paulo disse: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo não só você, mas toda a sua casa. Aquele carcereiro creu. O que ele fez?
deve ter pego lá um pano molhado e começou a passar nas costas dos apóstolos para tirar aquelas manchas, aliviar aquela dor. Levou eles para casa. O carcereiro levou eles para a casa dele, carcereiro. E lá foi pregado o evangelho e a família inteira se converteu. E não só se converteu, como na mesma noite foram batizados. Não é que nem muitos que esperam 2 anos para ir para a água. O que é? É gato que tem medo de água? Converteu, batiza logo. Creu no Senhor Jesus, vai para a água. Se batize. Vocês imaginaram? Satanás só estava olhando isso. Em que eu me meti? Ele deve ter pensado. Eu criei uma situação, levei esses caras para a cadeia. Eles, em vez de gritar, de chorar, começaram a cantar. Todo mundo ouviu o cântico deles. Quando veio esse terremoto que esse Deus mandou, não sei porquê também, ficaram livres e ainda vai nessa casa e agora converte mais uma família. É o triunfo do povo de Deus. É o nosso triunfo quando estamos com Deus. É Ele quem luta, é Ele quem peleja por nós. É Ele. Aí no dia seguinte, veja bem, o carcereiro levou eles para casa, deu comida para eles, a família inteira se converteu, a família inteira foi batizada, mas eles não ficaram lá, eles voltaram para a cadeia. Você imaginou? Gente presa, que vai para fora e volta para a cadeia. Precisava fazer isso lá no Brasil. Agora o que acontece? Quando eles chegam lá na cadeia, no dia seguinte, chegam lá e foram lá falar para eles. Ora, mandaram libertar vocês. E aí Paulo falou, peraí, nós somos cidadãos romanos. Paulo tinha a cidadania romana. Ele não tinha só o green card. Ele era cidadão. E o cidadão romano não podia ser espancado com varas assim, sem que houvesse um processo. E eles fizeram isso com ele. Ele falou, não, vocês nos deram varadas publicamente. E agora vem particularmente falar que nós estamos soltos? Tem que falar publicamente para que todos saibam que vocês cometeram uma injustiça conosco. E aqueles homens que fizeram isso suplicaram para eles, porque eles ficaram com medo de serem mortos pela lei romana. E aí Paulo ficou livre, foi na casa de Lídia, abençoou e também a casa do carcereiro e falou, agora nós vamos para outra cidade na paz do Senhor Jesus Cristo. A mensagem aqui é a seguinte: ataques do inimigo vêm, mas se nós estamos na vontade de Deus, se nós estivermos fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, tenha certeza de uma coisa. Lembra da taça? Está na sua mão. Você pode perder uma batalha, mas você já é o campeão. Eu gosto de dar ilustração, vou dar mais uma aqui. Uma competição esportiva. Tem certas competições em que um time de futebol ganha tanto jogo, que chega lá no fim do campeonato, mesmo que ele perder todos os jogos, ele já é campeão. Não tem como nenhum time ganhar mais pontos do que ele. Então ele pode perder os últimos jogos, mas ele já é campeão. É assim que nós somos. Nós já temos a certeza de que somos campeões. Mesmo que eventualmente nessa jornada a gente venha a perder alguma batalha. Entenderam? Mesmo que venha de vez em quando a levar uma aí, ficar. Mas quando você levanta, você está lá, você pode estar até no chão. Ai, mas eu sou campeão. Está lá gemendo no chão, mas eu sou campeão. Então todos que são campeões, levante as mãos e aplaudam o Senhor, que é mais do que nos faz mais do que vencedores. Vamos continuar nossa caminhada, porque nós somos vitoriosos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Olha, gente, eu não quero ir embora hoje antes de
que vocês assistam aí